Se você já me acompanha aqui em todos os canais da Mentoria da Aprovação Dentista e Militar, você já deve ter percebido que eu não falo somente sobre concursos das Forças Armadas para dentistas, né? Aquelas 3 provas, né, do Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu não falo só sobre preparação. No meio dessas histórias todas, eu acabo compartilhando algumas experiências pessoais minhas e acabo compartilhando alguns pontos importantes da minha trajetória até me tornar dentista concursado do Exército. E quando eu conto essas histórias, né, quando eu trago essas experiências, muitas pessoas acabam tendo ali, né, um pouco mais de curiosidade, né, de se aprofundar um pouco mais, né, em tudo que eu fiz, me mandam perguntas, me mandam mensagens no privado, querendo saber exatamente qual foi esse passo a passo, né, quais problemas eu enfrentei, quais obstáculos eu superei em detalhes, para que elas possam, de alguma maneira, replicar isso na vida delas. Então, pensando em ajudar essas pessoas, eu resolvi compilar em um vídeo bem curto aqui, basicamente o que eu fiz, né, começando do zero, lá atrás, antes mesmo de entrar na faculdade de odonto, qual foi o passo a passo que eu segui até me tornar dentista concursado do Exército. E eu tenho certeza que por meio desse vídeo você vai ver que se eu conseguir alcançar esse objetivo, com certeza absoluta você também vai conseguir. Bom, se você por acaso ainda não me conhece, né, tá chegando aqui agora, deixa eu me apresentar rapidamente aqui para você. Meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército e sou criador da Mentoria da Aprovação Dentista e Militar. A Mentoria da Aprovação Dentista e Militar é um treinamento completo, individualizado, que prepara qualquer dentista de qualquer especialidade para conseguir passar em qualquer um dos 3 concursos das Forças Armadas. De antemão, se o tema desse vídeo te parece interessante, deixa aqui o seu like, deixa aqui a sua pergunta durante o vídeo também, o seu feedback na parte inferior aqui do vídeo, reservada para isso, tá? Dê uma olhada na descrição, na parte branca aqui embaixo do vídeo também, para você ver se por acaso não há uma turma aberta, por exemplo, da Mentoria da Aprovação Dentista e Militar nesse momento. Acesse os links, né, da nossa mentoria que estão aqui na parte branca embaixo do vídeo também. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos dentistas, familiares dentistas que sonham em ingressar nas Forças Armadas. E se inscreva no nosso canal também. Ative o sininho, porque todas as vezes que eu subir vídeos importantes para sua preparação, como esse de hoje, você vai ser notificado de imediato e não vai perder nada. Bom, como eu ia falando aqui no começo do nosso vídeo, o meu objetivo hoje é mostrar para você qual foi o meu passo a passo até me tornar dentista concursado do Exército. Vou citar para você aqui alguns pontos-chave, aqueles chamados pontos de inflexão, momentos que eu tive que parar, botar a cabeça no lugar, direcionar minha vida para um outro caminho, para que eu conseguisse alcançar aquele objetivo que eu mirava em determinado momento. Então, esses pontos de inflexão, até parafraseando aqui o livro do Flávio Augusto, que é um livro, inclusive, muito bom, muito bacana, que eu recomendo que você leia, caso você não tenha lido ainda, eu vou até deixar o link para ele aqui na descrição. Esses pontos de inflexão meus servem para você tentar aplicar a sua realidade, tentar identificar esses pontos. Talvez você esteja passando por algum momento parecido que eu passei lá atrás, por meio desses pontos de inflexão. E é muito importante que você identifique esses pontos para que você tome as decisões mais corretas, mais adequadas e que a sua vida siga aquele caminho natural, né, sem muitos sustos, sem muito perrengue, e que você alcance aquele objetivo no final das contas de passar no concurso do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, se esse for o seu desejo realmente. Mesmo antes de entrar na faculdade de odonto, a carreira militar ela já estava muito presente na minha vida. Primeiro ponto, eu venho de família militar. Meu pai é militar, aposentado hoje em dia, o pai dele também era militar, né? Meu pai chegou até o posto de general, meu avô chegou até o posto de capitão, ele era mestre de banda. Eu tenho 2 tios que são coronéis do Exército, também já aposentados, então a vida militar ela estava assim realmente presente no meu dia a dia, literalmente, desde que eu me entendo por gente. E um outro ponto que me fazia estar muito presente, muito próximo a essa vida militar também, era o fato de eu ter estudado em colégio militar, né? Eu e a minha irmã, assim, desde a 6ª série até o 3º ano. Então, assim, me influenciou a tal ponto que quando eu cheguei ali no 2º ano do ensino médio, eu me interessei por um cursinho preparatório que existia em Brasília, né, onde eu morava nessa época, que preparava a gente para o concurso da SpaceX, para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então, sentindo ali um pouco já daquela pressão, né, de já tá ali no
segundo ano, daqui a pouco é terceiro ano, vou fazer vestibular, o que que eu vou fazer, eu não sei o que que eu vou fazer. Vou pelo caminho que me parecia o mais fácil, sendo bem sincero e honesto com você, é o que me parecia o mais fácil, o mais adequado. Entrei nesse cursinho, comecei a estudar. No começo, com uma certa dedicação até, mas conforme o tempo foi passando, eu fui me desestimulando. Eu comecei a me questionar se todo aquele esforço valeria a pena no final das contas e se eu gostaria realmente de seguir aquela carreira. Então essa dúvida, né, essa incerteza, ela me fez com que eu realmente não me dedicasse tanto assim aos estudos e no final das contas não passasse, né, naquela prova da SpaceX. Então eu posso dizer, né, que nesse momento eu tive ali o meu primeiro ponto de inflexão. Eu falei, cara, realmente eu não sei se é isso que eu quero para minha vida. Deixa eu refletir um pouco mais, deixa eu entrar no terceiro ano do ensino médio e aí eu vou decidir realmente qual vestibular eu vou fazer, qual carreira que eu vou seguir, e carreira militar, pelo menos na área combatente, eu sei que não é isso que eu quero. E entrando então, né, no terceiro ano do ensino médio, continuei ali pensando em outras carreiras para seguir e tal, e acabei escolhendo a odontologia, né? E por que eu escolhi a odontologia especificamente naquela época? Eu enxerguei na odontologia, né, uma profissão que me pagaria bem, né, que me daria status, respeito profissional, e teve um outro motivo também forte que eu havia deixado de lado durante alguns anos, mas que eu comecei a puxar da minha memória naquele momento ali que eu estava realmente para definir qual área que eu ia seguir. Quando eu era aluno do colégio militar, eu sofri um acidente, né? Eu estava numa formatura e comecei a passar mal em forma, muito quente, não tinha comido direito, não tinha me alimentado, enfim, e fiquei forçando a barra, né? Não vou sair de forma, não vou sair de forma, não vou sair de forma. De tanto insistir, desmaiei, caí de cara no chão, caí de queixo no chão e fraturei os 2 côndilos, né? Para você ver o nível da pancada que foi. E quem me consertou, digamos assim, né, foi um bucomaxilo e um dentista, né, obviamente. E aquele conserto, né, de sair de uma cara fraturada ali, né, para 3 semanas depois estar comendo churrasco, aquilo ali realmente me impressionou bastante, aquele processo de cura. Eu achei incrível como é que uma pessoa conseguia consertar a outra dessa maneira. Juntando aí, né, esses pontos, acabei optando por fazer odonto nesse momento da minha vida. Ponto de inflexão, mais um, né? Uma decisão importante, né? De seguir uma carreira naquele momento ali, né? De fazer o vestibular para odontologia. Só que quando eu entrei na faculdade, especialmente naquele começo ali que a gente pega aquelas matérias mais básicas e tal, eu comecei a me desanimar um pouco. Eu não sabia exatamente onde que aquilo ia dar. O que aconteceu naquele momento é que os motivos que me levaram a ingressar na faculdade de odonto, na verdade eles eram muito frouxos. Um bom salário, uma carreira respeitada, ok, mas como que vai ser o seu dia a dia depois que você se formar? Será que a faculdade vai te preparar realmente para todas as áreas da odontologia, como lecionar, como montar uma clínica, para concurso, inclusive, né? O que eu vou fazer depois que eu me formar? Então, principalmente naquele começo da faculdade, como eu falei, né? Que a gente não pega matérias que tem muito a ver com o odonto, são muito, muito teóricas, né? Histologia, biologia, enfim. Eu não via aplicação prática naquilo na profissão lá na frente. Eu comecei a me desanimar e meu desempenho caiu bastante. Teve semestre que eu perdi matéria e aí nesse momento, né, que eu perdi algumas matérias, meus pais obviamente descobriram, né, não tem como esconder uma coisa dessa. Tive uma conversa muito séria com eles, coloquei a cabeça no lugar. Foi muito importante parar e refletir sobre o que eu tinha feito até ali e onde que eu queria chegar na minha vida, né? Obviamente com a orientação deles. E a partir dali meu desempenho na faculdade começou a melhorar. Eu vislumbrei um futuro melhor e aí comecei a recuperar minhas notas, comecei a recuperar minha reputação perante meus colegas também e me formei relativamente bem até alguns anos depois. Então esse foi mais um ponto de inflexão na minha vida, né? Coloca a cabeça no lugar, leva essa faculdade mais a sério, se é isso que você quer mesmo, e segue o jogo. Bom, e depois de ter me formado, eu acabei enveredando pelo lado das clínicas populares, né? Porque quando você sai da faculdade, né, é praticamente impossível, né, você como dentista arrumar um bom emprego, você ser bem remunerado de cara. E no começo de carreira, só quem aceita dentistas recém-formados basicamente são clínicas populares. Então ali eu tive uma decepção muito grande, né? Eu cheguei ao ponto de trabalhar em clínicas que me pagavam R$50 por dia, clínicas que nem me pagavam. Cheguei a passar por algumas situações esdrúxulas, como uma clínica ter uma sirene, né, tocando como alerta, né, quando eles achavam que algum tipo de fiscalização ia bater na clínica, ou seja, sinônimo de que tinha um bando de coisa errada ali. Então isso me desmotivou bastante. Cheguei ao ponto de cogitar largar a profissão. E aí, conversando, né, isso com meus pais mais uma vez, né, eles me orientando, surgiu aquela, com mais força, né, mais uma vez, aquela vontade, né,
de entrar na carreira militar. Naquele momento que eu tomei aquela decisão, já tinham se passado todos os concursos para as Forças Armadas daquele ano, então eu não tinha mais como fazer prova, mas eu ainda poderia entrar como temporário, poderia tentar entrar como temporário, né? Que é algo bem difícil, né? Porque exige uma seleção por pontuação curricular e eu só tinha uma especialização, né? Eu estava finalizando a minha especialização ainda em uma grande capital onde eu estava fazendo uma especialização como Rio de Janeiro, eu não ia conseguir entrar jamais. Porém, na Amazônia, na 12ª Região Militar, eu tinha chances de entrar, porque ninguém queria ir para lá naquela época e eu já tinha uma especialização. Então, me inscrevi e consegui entrar. E ao entrar como temporário, né, realmente a minha vida ela mudou bastante. Eu me tornei oficial, né, do Exército como dentista, já tinha um bom salário, tinha uma carga horária racional de trabalho e poderia me preparar com mais tranquilidade, teria recursos para isso, teria tempo para isso, para me preparar para o concurso do Exército propriamente dito, porque eu sempre soube que temporário é como o próprio nome diz, é temporário. Então eu tinha que acelerar a minha aprovação. Então esse foi mais um ponto de inflexão que eu tive na minha vida, né? Ou eu largo essa profissão, tento alguma outra coisa do zero, ou eu tento, né, manter a minha carreira, né, na odontologia, porém enveredando ali pela carreira militar, né, passando no concurso do Exército ou da Marinha ou da Aeronáutica. Então, ingressei na carreira militar como temporário e 2 anos e 8 meses depois de ter começado a estudar para valer do zero, eu fiquei como temporário por 3 anos, né, no Exército, eu estava aprovado em primeiro lugar no concurso do Exército. Foi uma trajetória desse período de estudos, né, bem sofrida. Então, tive que fazer uma série de sacrifícios, tive que deixar de fazer as coisas que eu gostava por um bem maior, né, por ter um propósito maior à minha frente. Eu lembro que quando eu estava na reta final, né, do ano que eu passei para valer no concurso do Exército até, a minha esposa, né, minha atual esposa, que nessa época era minha namorada, ela não morava na mesma cidade que eu, né, eu morava em Salvador e ela morava em Curitiba. Né? Então eu tinha o costume, né, de viajar todo mês para visitá-la e tal, só que faltando ali 3, 4 meses para a prova do ano que eu passei no concurso do Exército, em 2014, eu falei para ela que eu não ia mais viajar, que eu só ia viajar depois da prova, né? Porque eu tinha que me dedicar àquela reta final, porque eu não podia mais me dar o direito de não passar no concurso do Exército, né? E no ano anterior, eu tinha feito a prova do Exército pela primeira vez, eram 2 vagas, eu fiquei em terceiro lugar e estava estudando, comecei a estudar de imediato logo depois dessa reprovação. Então, em 2014, eu não podia mais me dar o luxo de não passar mais. Eu coloquei o objetivo na minha cabeça, inclusive, de que no ano seguinte, né, se eu continuasse como temporário, eu seria promovido a primeiro-tenente, né, de segundo para primeiro-tenente, que eu ia me transformar primeiro-tenente já como concursado, né, que é o primeiro posto de dentistas concursados nas Forças Armadas. E deu certo. Foi um ponto de inflexão também, alguns pontos de inflexão que eu posso, na verdade, citar nesse momento, né? Aquele primeiro, né, de ter continuado a estudar depois de ter ficado em terceiro lugar no concurso do Exército em 2013, de não ter desanimado, né, de ter entendido que aquele era o meu processo, né, que era o tempo realmente que eu ia levar para ser aprovado. Inclusive, teve uma conversa com os meus pais que me ajudou bastante nesse momento também. E teve esse segundo ponto de inflexão também, né, de ter, mesmo já acumulado bastante conhecimento do ano anterior em termos de estudo, né, de não ter diminuído o meu ritmo, pelo contrário, ter aumentado mais ainda, de ter tomado algumas atitudes mais severas, né. Tudo isso deu muito certo, foram decisões importantes que eu tomei que me levaram em 2014 a passar em primeiro lugar no concurso do Exército para dentistas na especialidade de dentística restauradora. Depois que eu passei no concurso, né, alguns anos depois, eu posso dizer que eu tive mais um ponto de inflexão, né, que foi a decisão, né, de ajudar outros dentistas, como você que está me assistindo aqui, a passar no concurso do Exército, Marinha ou Aeronáutica com base na experiência que eu tive de aprovação. Então foi um ponto de inflexão também, né, sair da clínica de um amigo meu, né, que a gente estava iniciando uma parceria bem bacana ali, foi uma conversa difícil também, mais um ponto de inflexão de falar, cara, Henrique, olha, pô, eu não quero mais isso, cara, eu quero outra coisa, me apoiou bastante, entendeu? Eu sei que eu me alonguei bastante, eu tinha prometido aqui um vídeo sucinto, um vídeo objetivo, mas eu espero que essas lições, né, que essa trajetória toda aqui tenha servido, né, de ajuda para que você consiga identificar esses pontos de inflexão que vão surgir na sua vida também. Eu tenho certeza que a partir de agora você vai conseguir achar isso com mais facilidade e certamente vai tomar as melhores decisões. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer comentário que você queira deixar, deixa aqui para mim, converse comigo que eu te oriento a direcionar, né, a sua carreira, digamos assim, para a área militar, se esse for o seu sonho realmente, né, de ingressar no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, tá? Se inscreva no nosso canal para você ser notificado todas as vezes que eu subir vídeos importantes para sua preparação, como o de hoje. Clique
no sininho aqui de notificação, deixe seu comentário na parte branca embaixo do vídeo, acesse todos os nossos links na parte branca aqui embaixo do vídeo, na descrição, veja se tem alguma turma aberta da mentoria da aprovação dentista e militar e conte comigo e com toda a nossa equipe para te ajudar a passar nesses concursos do Exército, Marinha ou Aeronáutica. Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.